Bom dia, Pai do nosso Deus, amém? Diga glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Meu Deus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer por mais um dia na tua presença. Mais um dia, meu Pai, que nós despertamos para buscar a tua força e o teu poder, meu Pai. É um novo dia, meu Pai, e junto com esse novo dia vem as bênçãos e as misericórdias do Senhor, meu Pai. Nesta manhã de terça-feira, nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, venha nos socorrer, venha nos dar a tua força e a tua glória, meu Pai, porque sem a tua glória nós não somos nada. Então toma tudo nas tuas mãos neste momento. E que possamos, meu Pai, trazer para o teu altar as nossas vidas, meu Pai, nossas famílias, os nossos desejos do coração. E que possamos, meu Pai, receber a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor. Então derrama, meu Pai, o teu poder neste lugar, porque tu és o único Deus, é o único Salvador. E além de ti não há outro, meu Pai, porque tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és digno de toda honra e toda glória. Aleluia, meu Pai. Graças te damos. E me abraçar. Aleluia. Tua presença é tudo que preciso. Meu precioso amigo, aleluia, pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, pega ele, e mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, aleluia. Jesus, nós te adoramos, meu Senhor. Me ama. Diga para o Senhor. Você também o ama, também de todo o coração, toda a tua alma. Naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Ele leva a sua dor para bem longe. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Chama ele, convida ele, Jesus. Deixa ele entrar na sua vida, deixa ele entrar na sua casa. Nome precioso. Mais uma vez, chama ele, Jesus, Jesus, nome precioso, é o nome que cura, liberta e salva. Te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, entrego teu coração, mesmo sendo falho, me ama, como Deus ama. O amor dele é tão grande que ele derrama o teu poder, a tua glória, e mesmo nada tendo, me ama, oh meu Pai. Nós te adoramos nesta manhã, sexta-feira, e te exaltamos. Nós te entregamos nosso coração a ti, meu Pai, e rendemos graças ao teu nome, Jesus. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor, Jesus. Glórias e glórias a esse nome.
Exaltado seja esse nome, Jesus, nome precioso, Jesus. Ó Deus, derrama o teu poder nesta manhã, derrama a tua glória, meu Deus, nome precioso, Jesus, 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 nome precioso. Diga para ele: eu te amo, meu Deus, eu te adoro, tu és a minha razão de viver. Diga para ele: sem ti eu não sou nada, meu Pai. Eu vim aqui nesta manhã, meu Deus, reconhecer o teu poder e a tua glória na minha vida. Pede para Deus nesta manhã: fala comigo, meu Pai. Fala através da tua palavra, porque eu vim aqui, meu Deus, para ouvir, e não somente ouvir, para praticar e para receber aquilo que o Senhor me preparou nesta manhã. Meu Deus, abençoe a cada um nesta manhã de terça-feira, e que a tua palavra, que é o mais importante de tudo deste culto, possa falar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. E quem quer diga glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor, amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bem, vamos à palavra do nosso Deus, amém? A palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em primeiro lugar, abra aí. Abra a palavra do nosso Deus em livro de Provérbios 16. Provérbios 16. Provérbios de Salomão, né? E Deus vai falar contigo. Vai falar conosco nesta manhã de terça-feira. Já estamos acabando o mês de julho, né? Olha, já está indo embora. Amém? O mês de julho já está escapando das nossas mãos. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Sobre isso, mas a cura, o milagre de Ezequias. Ezequias tinha duas atitudes a tomar, duas decisões a tomar. Nós também. Nós temos duas atitudes a tomar. E hoje você vai ver o que Deus vai dizer ao teu coração, qual é a atitude que você tem que tomar. Bem, Provérbios 16 diz o seguinte, ó: o coração do homem, verso 1, tá bom? Lá no capítulo 16, no verso 1. A garganta está um pouquinho rouca, mas dá para falar. Diga agora. O coração, diga comigo por favor, o coração do homem pode fazer o quê? Planos. Mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros os seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E o terceiro e último versículo desse início de palavra aí, ó: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios. Olha para mim, gente. 3 versículos para começar. Primeiramente, o verso 1 fala do coração do homem. O verso 2 fala do caminho do homem. E o verso 3
fala da pureza do homem. Diga glória a Deus. São planos ou não são planos? O homem, quando fala homem, né? Fala raça humana, né? Toda a humanidade. O homem pode fazer planos. O homem pode fazer projetos. O homem pode ter sonhos, né? Planejados. Vou fazer isso amanhã. Vou fazer isso depois da manhã. Eu vou fazer isso na minha casa, na minha família. Vou ao médico, vou ao advogado, vou ao juiz, vou trabalhar, vou comprar, vou vender. Enfim, o homem pode fazer planos. Mas a Bíblia diz aí, a Bíblia diz que a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Eu posso querer fazer alguma coisa que até seja de benefício a mim. Posso até querer fazer, mas se não for da vontade de Deus, não adianta, que não vai acontecer. Amém? Por quê? Porque tudo, gente, depende de Deus. Tudo depende de Deus. Se Deus achar que é, é. Se achar que não é, não é. Se Deus achar que vai, vai. Se Deus achar que não vai, não vai. Nossa vida está na mão dele. A gente pode dormir e pode acordar. A gente pode dormir e não acordar. Porque tudo depende de quem? De Deus. Nós vamos falar um pouquinho de Ezequias. Ezequias foi um rei muito temente a Deus. Ele reparou a casa do Senhor, ele arrumou a casa do Senhor, ele consertou a casa do Senhor, ele venceu muitos inimigos, muitos deles, inimigos mais fortes do que ele, entendeu? Mas um dia Ezequias amanheceu o quê? Doente. Ezequias, ele, no seu próprio leito de dor, ele já acordou com uma doença o quê? Mortal. Abre aí, por favor, lá em Isaías 38. Isaías, ele para trás. Isaías 38, até achei. Preste atenção. Isaías 38, é isso mesmo. Quero trazer essa palavra para você. Porque o homem pode fazer o quê? Planos. O homem pode fazer planos. Vou fazer isso, vou comprar isso, vou consertar isso. Mas uma coisa importante, gente, sobre esta palavra que eu quero trazer para você nesta manhã. Deus, ele quer ouvir sempre a sua oração. Deus quer que nós humilhamos a Ele, não para que Ele venha se aproveitar da nossa humilhação. Deus sabe da tua vida, Deus sabe de tudo que acontece ao seu redor. Ele é Deus, Ele é luz, e a luz resplandece em todos os lugares, né? Nós devemos ter uma confiança em Deus, como diz aí o Provérbios 16. E nada acontece, gente, nada, até uma cura, até uma bênção e até um problema, até uma dificuldade, se não tiver a permissão de quem? De Deus. Então olha bem, escute bem, leia bem o que fala o livro de Isaías 38. Naqueles dias de Ezequias, né? Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Faço essa pergunta. O rei esperava isso? Ele esperava amanhecer
doente. Ele esperava amanhecer num leito de dor e numa doença mortal? Não, com certeza não. Porque era um homem de batalha, um homem de grande vitória. E na sua velhice, jamais esperava um dia chegar a uma situação tão, sabe, humilhante que era aquela doença. Porque a doença é humilhante. A doença humilha, humilha não humilha, gente. A doença paralisa todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. A doença, ela consegue te parar aonde você está. Ela te para, não tem jeito. A doença, ela é covarde. A doença, ela é humilhante, ela humilha, ela te massacra, ela te pisa. A doença, ela te amarra. Você tem, às vezes, a pessoa, ela vive uma vida cotidiana, só correndo daqui para lá, correndo de lá para cá, preocupado em resolver os problemas, preocupado em pagar a conta, preocupado em resolver isso, preocupado em resolver aquilo. Ela vive num estágio, né, de loucura, que às vezes ela não para buscar Deus. Ela não para ter realmente, né, um momento com Deus, porque a vida é assim, ó. Os planos de Deus, é claro, são maravilhosos para nós. Os planos de Deus são realmente de uma vida honrada. Mas no mundo, gente, que nós vivemos, já falei até aqui no domingo, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós enfrentaremos vários inimigos, enfrentaremos com vários problemas que nós temos que vencer. Então você observa que Ezequias, um homem de batalha, um homem de guerra, um homem de vitória, um homem que honrou a Deus, um homem que cuidou da casa do Senhor, da casa de Deus, teve um momento de exaltação na sua vida, né? Se exaltou um pouco, juntamente com Judá, Jerusalém. E quando veio essa doença, essa enfermidade, essa humilhação, que a doença, eu vou sempre colocar, é uma humilhação. Ninguém quer ficar doente, mas a doença vem. E se nós não vencermos ela, não estiver preparado para vencer ela, a pessoa, ela acaba se entregando a ela. Só que Ezequias, quando veio essa doença, veio também o homem de Deus. Veio o homem de Deus à sua casa, o profeta Isaías, como diz aqui, filho de Amós. Ele disse, olha o que ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você observa que o profeta foi à casa dele para não falar de bênção. Não foi lá para falar de bênção, não. Foi lá para falar de quê? De morte. A morte dele. E deu dois caminhos para ele. Deixou ele ali, ou ele vai para a morte, ou ele vai para a vida. Ezequias, ele podia escolher a morte. Já estava doente. Já estava avançado na sua idade. Ele poderia aceitar a palavra do profeta, porque não era profeta do diabo, era profeta de Deus. E antigamente, os profetas, não é igual hoje não, tá? São poucos. Antigamente os profetas falavam a verdade. Os profetas iam até os reis de Israel, de Judá, Samaria, e falavam a verdade para ele. Hoje vocês veem que tem um medo, né? Muitos pastores com medo não falam a verdade para o povo. Não posso perder essa dizimista, não posso perder esse dizimista. Não, essa mulher aí é muito abençoada, ajuda muito a obra, e às vezes não fala a verdade. Naquela época,
Ele não tinha papo na língua. Ele falava mesmo, pregava a verdade. E o profeta Isaías foi à casa do rei. Na verdade, olhando bem, ele tinha que ir lá para quê? Para curar ele. Ele era um rei. Mas Ezequias estava passando por um momento difícil por causa da sua exaltação. Nós não devemos ser exaltados diante de Deus em nenhuma batalha. Em nenhuma batalha nós devemos falar, foi eu que venci, foi eu que consegui, foi eu que conquistei. Nós não conseguimos nada. Nós temos que reconhecer, se não fosse a mão de Deus, nós não conseguiríamos. Então o rei, já no seu leito de dor e de morte, recebe uma palavra dessa: arruma a tua casa. O que você traz para hoje arrumar a tua casa? Dá tempo de pagar uma conta? Dá tempo de deixar um testamento? Hein? Para que os filhos não briguem pela casa, pelo carro, pelos bens materiais? Será que dá tempo de pagar uma conta d'água, uma conta de luz? Será que dá tempo de fazer algo de emergência para não deixar o problema para ninguém? Às vezes não dá tempo e não dá tempo. Mas Ezequias, ele teve a oportunidade de arrumar a tua casa. Você sabe o que significa isso? Arrumar a nossa vida. Nós temos que arrumar a nossa vida sempre, não ficar pensando no amanhã, nós estamos pensando hoje. Nós temos que arrumar a nossa vida hoje, agora, porque a mão de Deus pesou sobre Ezequias, que foi o profeta de Deus, não foi o profeta de Baal, foi o profeta do próprio Deus, foi o profeta de Satanás. Pegar, arruma a tua casa, entendeu? Arruma a tua casa, põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma determinação de quem? De Deus. Os profetas daquela época, como de hoje, tem que ser hoje, não poderia falar nada, ou pregar nada, ou ensinar nada, se não fosse da parte de Deus. Nós temos que voltar aos profetas, né, gente? Os profetas Elias, os profetas Eliseu, os profetas Isaías, Jonas, porque o povo hoje está precisando da verdade. O povo está brincando com a palavra de Deus. O povo está brincando com Deus. O povo não está levando a sério as recomendações de Deus. Os povos estão tentando dar uma tibrada em Deus, entendeu? Dar uma olhada em Deus. Não é bem assim. E é por isso que muitos estão partindo desta terra sem ver a luz de Deus, a glória de Deus. Isso tanto em cima do altar como fora do altar. Por quê? Porque não estão levando a sério a palavra do Senhor. Há muitos infiéis no nosso meio. As igrejas estão padecendo. As igrejas estão sofrendo. A obra de Deus está sendo sobrecarregada por causa da infidelidade do povo, por causa das suas vestes sujas. Suas vestes estão sujas. E quando as vestes estão sujas, toda a vida da pessoa está suja. Se Deus aparecesse para você hoje, mandasse você, ordenasse você, arruma a tua casa, o que você arrumaria hoje? Olha para mim. Qual é a área da sua vida que você arrumaria hoje? Ele disse para Ezequias: homem vencedor, homem de batalha, arruma a tua casa. Olha lá, arruma a tua, ou melhor, põe em ordem a tua casa. A vida de muitas pessoas dentro das igrejas não está em ordem, não está compatível com a palavra do Senhor.
há muitos infiéis, há muitos incorretos ainda. Mas Deus está dando o quê? Hoje Deus está trazendo a palavra ao profeta, a profecia, para que a gente faça isso, colocar em ordem a nossa casa, colocar em ordem a nossa vida, a nossa família. Não adianta ficar vendo palavras, ouvindo palavras vãs. Ele ensina isso. Não adianta ficar ouvindo palavra que te agrada. Não adianta ficar ouvindo palavra, entendeu? Que não te fere o coração. Que a palavra de Deus, ela tem que ser falada, na verdade, para nos arrumar, que a gente venha se consertar. Porque se a gente não arrumar nossa casa, nossa vida, entendeu? Quando chegar um momento difícil desse aqui, que vai chegar para todos, um momento, né? Entre a vida e a morte, entre ir ou ficar, se a tua vida não estiver realmente relacionada com a palavra de Deus, vai perder o maior tesouro. Porque as pessoas estão querendo enganar Deus. As pessoas querem, conforme o pastor, né, falou aqui, né? Domingo, vocês viram? Viram ou não viram domingo de manhã? Querem dar uma, sabe, sempre uma desculpa para Deus. Sempre sabe, uma mentirinha não vai para. Gente, quando mente para um pastor, quando mente para um homem de Deus, está mentindo para o próprio Deus, gente. Está mentindo para o próprio Deus. Uma coisa é mentir para si próprio, mas quando abre a boca e mente para o homem de Deus, está mentindo para o próprio Deus. E aí Deus te fala: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa. Colocar ordem em tua casa é você olhar para dentro de você e saber o que você tem que botar em ordem. O que está, muitas das vezes, na sua vida, que está desordenado, está bagunçado. O que falta para consertar a nossa vida com Deus? O que está faltando, gente? O que está faltando? O que falta? Será a comunhão? Será a fidelidade? A saúde? Será a vida financeira? A família? O casamento? A vida sentimental? Porque Deus sabe de tudo. Sabe ou não sabe? Então não adianta ficar de meias palavras com Deus. Ezequias, ele poderia, ganhou muitas batalhas, mas ele poderia perder tudo por causa da sua exaltação, por causa da sua vanglória. Depois, se você quiser ler, você pode ler em Crônicas, que fala já a parte que ele tinha que consertar na vida dele. Aqui fala mais da doença, da morte. E Deus batendo o martelo: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa. E Deus falando bem claro, a palavra que o profeta falou foi o quê? Certamente o quê? Morrerás. Deus pode mudar de atitude em relação à nossa humilhação? Pode. Claro que pode. Se nós confessarmos os nossos pecados. Diga glória a Deus. Se nós voltarmos a fazer a verdade, a praticar a verdade. Como falei domingo, né? Ninguém engana a Deus e ninguém engana a homens de Deus. Pode enganar pastor, qualquer pastor, mas homens de Deus não engana não. Deus, gente, Ele quer dar nas nossas mãos o melhor dele. Deus quer dar o melhor do reino dele para cada um de nós. Mas infelizmente as pessoas, voltam a falar, as pessoas querem dar um sambariló em Deus.
Entendeu? A igreja do Senhor está passando um momento muito difícil. Quando eu falo igreja do Senhor, não é só a igreja segura forte nas mãos de Deus. Porque Deus estabeleceu a igreja na terra para ser uma porta para o reino de Deus. Se não tiver igreja, não tem palavra. Ah, eu sou a igreja, mas não busca. Não busca ser a igreja. E se nós não reparar isso, Satanás vai aparecer. E o infiel vai junto com ele. Você está entendendo? Por isso que Deus chega para o rei Ezequias, para que ele pôsse em ordem a sua casa. Quando ele está falando de casa, está falando da vida dele, do reinado dele. Ezequias talvez poderia, naquele momento, tomar atitude. Já estou velho, já estou idoso, já fiz o meu tempo de reinado, já fiz tantas coisas. Olha a exaltação aí. Já fiz isso, já fiz aquilo pela igreja, pela obra. Não tem que fazer mais nada. Vou morrer tranquilo. E estava onde? No leito de dor, à espera da morte. Vou morrer mesmo. Não tem mais nada para fazer. Mas até na hora da morte, Deus cobra. Deus cobra. E Deus manda o profeta lá para cobrar. Falar com ele. Rei, arruma, põe em ordem a tua casa. E Deus está falando da morte física, mas falando da morte espiritual. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão mortas espiritualmente. Sabe por quê? Porque as vidas delas não são fiéis completamente a Deus. As pessoas, né? Como o pastor falou domingo aqui, né? Vocês viram aí o vídeo? Em que nós temos te roubado, Senhor? E fala o que? Nos dízimos nas ofertas. Se a pessoa não consegue ser fiel, no mínimo, que é o dízimo, que não é nosso, é do Senhor, é para sustento da obra, para não é fiel em nada. Para começar. Ela não é fiel na sua vida, nas suas condutas. Entendeu? No seu relacionamento, no seu caráter. Porque o ponto principal que Deus quer é a nossa fidelidade. O fiel, Deus fala, será acumulado de bênçãos. Quando Deus fala fiel, Ele está falando tudo, gente. Até no nosso olhar, até no nosso falar, até no nosso interpretar. Por isso que quando Deus chega para Ezequias, através do profeta, ou para Ezequias, através do profeta Isaías, ele logo diz, ó, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa. Tua vida não está de agrado a Deus. E Deus, imediatamente, depois de falar isso, Ezequias reconheceu as suas falhas, seus defeitos, as suas infidelidades, a sua exaltação, que o homem peca e erra. E Ezequias vai tomar, ele poderia tomar outra atitude. Vou morrer mesmo? Deixa acabar mesmo. Quem me falou não foi um homem qualquer, não foi um médico, mas foi o profeta de Deus, foi o profeta do Senhor. Então eu não vou arrumar nada, não tem mais nada para arrumar não, porque o que fiz está feito. Vai morrer mesmo, deixa morrer. Estou no leito de dor mesmo, já estou na minha idade avançada, deixa eu morrer mesmo. Ele poderia tomar essa atitude, mas a atitude que ele tomou foi o quê? Olha a atitude que ele tomou, lá no verso 2. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou a quem? Olha, ele podia tomar outra atitude, mas ele tomou a atitude mais certa. Se humilhou ao Senhor, sabendo que naquele momento ele estava a segundos, gente, olha bem, a segundos de morrer.
Porque quando Deus profere a palavra, através da profecia do profeta, do homem de Deus, são segundos para você pensar. Você se lembra de domingo aqui? Quem lembra de domingo aqui? Qual foi a oração que eu falei para fazer? Qual foi o tempo? 1 hora? Meia hora? 15 segundos. Você, em 15 segundos, você pode decidir a tua vida. Você pode arrumar a tua vida. O profeta, ele deu a palavra, ele deu a revelação, e Ezequias tinha segundos para tomar uma atitude. Segundos. Ou ele morria com aquela doença mortal, ou ele mudava aquela situação e vivesse mais alguns anos. Então ele teve poucos segundos para decidir. Mas como a Bíblia diz, que assim que o profeta falou, o profeta Isaías, ele imediatamente virou o rosto para a parede e orou a quem? A Deus. Orou a Deus. Ele esperou passar nem 15 segundos para o que, gente? Botar em ordem a sua casa, a sua vida. Diga glória a Deus. Então virou Ezequiel o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Houve um arrependimento. Ele se humilhou a Deus, dizendo: não sou nada. Então, gente, Deus imediatamente, em poucos segundos, e aí você às vezes não entende, gente, os livramentos que a gente recebe. O diabo já preparou a nossa morte. O diabo já preparou lá na esquina o nosso inimigo de matar. O diabo já preparou uma cilada para que algo venha tirar a nossa vida. Mas quando você se humilha ao Senhor, em poucos segundos Deus também afasta o inimigo da tua vida. Ele afasta a doença, ele afasta o câncer, ele afasta o vírus, ele afasta a miséria, a derrota. Em poucos segundos, quando ele reconhece que o seu coração falou a verdade. Você está entendendo? Então foi poucos segundos que ele tomou a decisão rápida. Você não pode pensar muito. As coisas de Deus você não pode pensar muito. Porque a boca pode falar o que o coração está cheio. Muita gente pode reclamar, murmurar. Muita gente pode indagar: o que é isso? Para que aquilo? Por que o bispo faz isso? Por que o pastor faz isso? Não tem que indagar nada. Já tem que obedecer a palavra. Diga glória a Deus. Entendeu? Nós temos que ser decididos. A decisão tem que ser imediata. Não, eu vou ficar pensando mais um pouco. Eu vou ficar, sabe? Vou ficar orando mais um pouco. É rápido. As coisas têm que ser o quê? No estado. E ele imediatamente, após orar, se humilhar, pedir perdão a Deus, pedir misericórdia, lembrar o Senhor. É importante você lembrar o Senhor. Entendeu? Você tem que lembrar o Senhor: Senhor, eu sou homem de Deus. Eu sou mulher de Deus. Senhor, eu ando na sua integridade, eu ando na sua fidelidade. Senhor, olha a situação que eu estou passando, meu Deus. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Sabe o que você pode fazer essa oração? Não que Deus não saiba, mas Deus Ele quer que você fale. Por isso que existe a coisa mais importante dentro da igreja, no sentido de comunhão com Deus, que é a oração. Quando ele orou, diz lá no verso 5, diz assim, ó: próprio Deus vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, envia as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Diga glória a Deus.
Para quem ia morrer. Por isso que muita gente morre. Porque não há nela o que? Sinceridade. Não há nela o que? Integridade. Não há nela o que? Temor. Não há nela o que? Reconhecimento. Por isso que eu li lá, Provérbios 16, vai voltar para lá, tá? Vai voltar para lá, só um pouquinho. Já deixa eu falar mais aqui. A cura vem quando cremos em Deus. Diga para ele. Quando nós cremos em Deus. A nossa atitude tem que ser rápida, imediata. Satanás também é rápido. Satanás também, para tirar a vida de uma pessoa, é rápido. Mas quando a gente age rápido na oração, quando a gente age rápido na palavra, e quando a gente obedece a palavra, a gente amarra o diabo. Diga agora a Deus. A gente amarra o desejo dele, desígnio dele. Por isso que nós temos que falar o que edifica. Dentro das igrejas, muitos zombadores de Deus. Você sabia que tem? Há muitas pessoas que ficam perguntando por quê e para quê. Não temos que perguntar nem por quê nem para quê. Abraão, quando Deus chegou a ele, disse: Abraão, vai ao monte e lá faça o sacrifício a mim. Você vai sacrificar o seu próprio filho. Aí Abraão, preste atenção nisso. Abraão vai para o monte caminhando, né? De madrugada, pega lá o tutel, pega lá, né? As madeirinhas, né? Vou botar madeirinha para você entender melhor, os gravetos, né? Ele pega lá o seu filho, bota nas costas do filho, né? O tutel, os gravetos. Ele leva a pedra para fazer o fogo e ele vai subindo. E o filho dele, em nenhum momento pergunta. O próprio filho dele já sabia que ele próprio ia ser o sacrifício. Entendeu? Mas o que traz isso aí é obediência. Abraão obedeceu. Abraão não perguntou. Abraão não murmurou. Abraão falou: por que isso? Para que isso? Ele foi. Naquele momento que ele ia mesmo sacrificar o filho, a qual o filho já sabia também, porque não tinha bezerro nenhum ali, não tinha nenhum animal ali, só eram eles dois e o material do sacrifício. Quando chega lá na hora, ele faz o altar para sacrificar o filho. Quando ele já estava pronto para tirar a vida do filho dele, aparece quem? Um anjo. Diz: Abraão, não faça nenhum mal ao teu filho, porque viste que é fiéis a mim. Será que nós temos esse tipo de pessoas hoje? Hoje o nosso sacrifício, gente, é a nossa oferta, é o nosso dízimo, é a nossa comunhão com Deus, é o nosso temor com Deus, é a obediência à palavra. Há muitos indagadores dentro das igrejas perguntando: por que isso? Para que isso? Nós não temos que perguntar nada, nós temos que obedecer. Porque nós não sabemos o dia da amanhã. Você sabe o dia de amanhã? Você planta hoje, eu sempre faço no coração. Que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Que eu plantar amanhã, vou colher depois da manhã, e assim vai. Então, Ezequias lembrou Deus o que ele plantou. Deus, andei reto, andei íntegro, andei na tua presença, Senhor. Não falou mais nada, chorou. Deus manda lá o mesmo profeta, vai lá a Ezequias e diz a ele vai ver mais 15 anos. A doença dele era qual mesmo? Qual era a doença dele? Mortal. Não tinha cura. Não tinha cura.
E quando Deus bate o martelo, meu irmão, não tem jeito. Uma coisa que eu quero também lembrar: ninguém sai dessa terra sem a permissão de Deus. Sabia disso? Deus dá várias oportunidades para a pessoa se arrepender, para a pessoa se consertar. Deus dá milhões de oportunidades. Quando Deus vê que ela rejeita, você sabe que a Bíblia fala que Satanás vai até Deus. Satanás foi até Deus contra quem? Contra Jó. Mas tirou a vida de Jó? Não tirou. Satanás vai até Deus contra nós. Então a gente tem que entender que nada acontece sem a permissão de quem? De Deus. Se aconteceu, é porque Deus permitiu. Eu estou dentro da igreja, eu tenho que andar correto, eu tenho que andar nos caminhos do Senhor, eu tenho que me desviar daquilo que me afasta da presença de Deus. Você está entendendo? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por que Moisés não entrou? Por causa da sua ignorância, sua estupidez, arrogância, né? Porque vendo o povo ali pedindo água, pedindo comida, Moisés ficava doido, não aguentava. Vocês querem água? Pá! Bateu na rocha e a rocha saiu água. É como se fosse, ele botasse assim: foi eu que coloquei água. Então a gente tem que, desde se exaltar, a se humilhar. Ezequias se exaltou, mas no leito de dor, no momento mais complexo, mais difícil do ser humano, é o momento mais difícil, né? Você pode passar problema financeiro, você pode passar problema no casamento, você pode passar problema, né, no seu trabalho, mas o pior momento é o leito de dor. Você fica, escravizado, você fica preso àquilo ali. A tua vida fica sem ordem. Não adianta você ficar: será que a minha mulher pagou a conta? Será que o meu marido pagou a conta lá no leito de dor? Quando eu estava internado, tinha um empresário lá internado junto comigo, entendeu? E ele estava doido. Ele não sabia se enfrentasse os problemas físicos que ele estava tendo, entendeu? Ou se preocupasse com as contas. Escondeu o celular debaixo do travesseiro, os médicos, os enfermeiros não tomaram, e toda hora lá: e aí, você resolveu o negócio da conta aí? Pagou aí os nossos comerciantes? Pagou? Entendeu? Estava mais preocupado com o mundo aqui fora do que o que ele estava passando lá. Se preocupou tanto com as coisas lá fora, que a morte deu por ele. Entendeu? E aí? Eu nem tenho que pedir perdão a Deus. Eu nem tenho, porque a preocupação dele, a ansiedade dele é os problemas lá fora. Muitas das vezes, você se preocupa mais com as coisas do lado de fora do que de dentro da igreja. Não se apega às coisas de Deus. Não memoriza, não transporta a palavra do altar para o seu coração. Então, meu irmão, Ezequias teve o seu momento de resolver a vida dele em poucos segundos. Ele não teve nem 15 segundos. Como muitos aqui tiveram que se praticar, porque sabe, Deus sabe que todos nós fizemos aqui. Sabe ou não sabe? Será que Deus sabe? Será que isso aqui que nós fizemos, você tem que andar pelo caminho, chegar até... Será que Deus sabe disso? Sabe. Deus conhece o trabalho de todas as igrejas de salvação. Todas. Sabe tudo o que acontece, porque é Ele que manda. Ele que ordena, né? Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Mas vamos voltar lá para o Provérbio 16, para a gente terminar aqui. Está dando para ouvir aí direitinho? A garganta hoje está
meia brava, tá? É um monte que a gente está indo bebendo água gelada, eu não vou nem mais beber água gelada. Mas é a luta, você vê. Gente, lá no capítulo 16, verso 1, só para relembrar tudo que eu falei, para fechar essa palavra aí, para você entender que o homem pode fazer o quê? O coração do homem pode fazer planos. Vou fazer um plano para amanhã. Vou viajar amanhã, vou casar amanhã, né? Mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros. Tudo é bom, né? Tudo é agradável. Mas, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Será que aos meus olhos é bom? Aos meus olhos, opa, você é maravilhoso. Será que é da vontade de Deus? Hein? Será que é da vontade de Deus? Mas Deus diz aqui, ó, confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios. Deus está falando o quê? Confia tudo que você quer fazer a mim. O próprio Deus está falando, todos os seus planos confia em mim, porque os teus desígnios, os teus planos serão estabelecidos, serão aprovados por Ele. Mas as pessoas querem fazer isso, fazer aquilo, sem a vontade de Deus, sem dar um parecer a Deus, sem falar com Deus. Deus vai dar certo? Deus, é a tua vontade? Porque a gente não sabe se a gente vai ou se a gente vem. A gente não sabe se vem ou se vai. Se nós não colocarmos na mão de Deus. Diga agora a Deus. Tudo na tua vida tem que colocar nas mãos de Deus. Porque quando chega o leito de dor, são poucos segundos. Deus pode mudar a situação de qualquer pessoa. Pode, Ele muda. Mas às vezes a pessoa está tão preocupada, e agora? Eu perdi meu trabalho, eu perdi meu marido, eu perdi. Aí o diabo trabalha em cima de quê, gente? O que nós ensinamos aqui? Em cima da dúvida. Porque se aconteceu, né? Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele tem outra trajetória para a tua vida. Entendeu? Às vezes a pessoa fica, mas por que apareceu essa dor? Deus sabe por quê. Por que apareceu agora esse problema financeiro? Deus sabe por quê. Não, eu vou sair da igreja agora. Vou abandonar a igreja. Entendeu? Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. O que nós vamos fazer é fazer como o rei Ezequias fez. Virar o rosto para a parede e orar ao Senhor. E falar, Deus, eu ando diante de Ti. Eu sou fiel a Ti, me ajuda. Acabou. Entendeu? Sempre digo, uma pessoa que não consegue ser fiel no mínimo, que é o dízimo, porque às vezes ela dá trocadilho para Deus. Tem gente que dá trocadilho para Deus. Quando a pessoa coloca o dízimo dela no envelope, não é isso que o pastor falou? Ela tem que pensar. Ela está dando dízimo ou um trocadilho, uma esmola. Quem está entendendo? Deus, gente, em nenhuma área da nossa vida, olha para mim, Deus, em nenhuma área da nossa vida quer esmola. Deus não quer a metade da sua vida. Deus não quer um quarto da sua vida. Deus não quer trocadilho das suas ofertas, dos seus dízimos. Deus não quer, sabe, nada pela metade. Ou você entrega para Ele tudo da sua vida, ou não entrega nada. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida com Deus. Amém? Porque, irmão, quando chega numa situação dessa, você tem poucos segundos para resolver. Amém? Então, não faça planos sem primeiro falar com Deus. Nada nessa vida faça sem falar com Deus. Deus, é a sua vontade? O Senhor me permite, Senhor? Afinal,
Nós somos de Deus, diga glória a Deus. Se eu sou de Deus, então é Ele que manda na minha vida. Quando você chega assim, ó, quando você já chegou assim, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Então a vida não é sua. É ou não é? Você entregou, você deu. O próprio Senhor Jesus não deu a vida dele por nós, já não era mais a vida dele, mas todas as vidas de todas as gerações. Já não era mais a vontade dele, era a vontade de cada um de nós nele, e nele nós. Então eu não posso mais fazer a minha vontade, porque a vida não é mais minha. Por que a pessoa vive nos vícios? Por que a pessoa vive numa vida pagã, numa vida adorando a outros deuses falsos, como nós vemos aqui ontem? Hein? Adorando deuses falsos, carregando uma estátua, carregando um Deus imundo. Por quê? Porque elas não entregaram a sua vida ainda para o verdadeiro Salvador. Não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. Por isso que elas fazem da sua vida o que elas querem. Mas quem está na presença do Senhor, na casa do Senhor, ela não faz o que ela quer. Ela faz o que Deus quer. Glória a Deus. Senhor, eu não tenho planos, porque meus planos estão nas tuas mãos. Glória a Deus. Se eu sou de Deus, eu sigo a Deus, eu sigo a Deus. Não tem como agradar a dois senhores. Eu agrado ele ou aborreço ele. Ou eu sigo ele ou eu sigo o diabo. Mas não adianta tentar enganar Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. E o que Deus tem para nós é melhor do que dessa terra aqui. Glória a Deus. Você só vai saber disso quando você sair dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Você vai ver que coisa maravilhosa Deus está preparado para você. Diga glória a Deus. Amém? Queremos luta, temos dificuldade, vamos vencer, vai passar. É como uma neblina que passa. Mas a coisa melhor vai ser quando você estiver lá na glória, você vai ver que valeu a pena. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, domingo, presta atenção que eu vou falar. Ó, abre os ouvidos. Domingo, presta atenção. Quero que você traga numa bolsa. Quero que você traga numa bolsa. Pode ligar isso, pode ligar.